Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, a Ti a honra, a glória, o poder e o domínio. Senhor, nós necessitamos de graça para viver no mundo que estamos vivendo. Necessitamos de conhecimento para lidar com as inovações e que os desafios dessa era digital, pós-moderna, essa era líquida. A luz das Escrituras nos dá sabedoria, para nós não nos corrompermos com os atrativos, com as propostas que o príncipe desse mundo coloca diante dos Teus filhos. Dá-nos graça, Senhor, para temer somente a Ti. Faz Teu reino avançar. Receba a glória para si e nos conforme à imagem do Seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Preste atenção. Eu disse a vocês que ia fazer aqui, essa noite, uma palestra, uma mensagem sobre o perigo das mídias sociais. O perigo das mídias sociais. Nos últimos 10 anos, houve um avanço, uma explosão, tanto da origem das mídias sociais, como do uso que se fazem delas. E a igreja precisa estar preparada para lidar com esses avanços tecnológicos e não permitir que esses avanços, muitos deles causados, feitos para o nosso bem, sejam utilizados para o nosso mal. Então é importante nós termos conhecimento do que está acontecendo no mundo virtual, que as mídias sociais estão propondo para a nossa sociedade moderna. Um grande sociólogo que morreu há 2 anos atrás, definiu essa geração nossa como uma geração líquida. Trocou a nomenclatura pós-modernismo por geração líquida. O que é uma geração líquida? É onde não há valores absolutos, não há nada sólido. Tudo é líquido, tudo se molda ao espaço, o tempo e as circunstâncias. Perde-se então valores, princípios absolutos, perde-se características, relações sólidos, duradouros. Tudo se torna líquido, ou seja, se molda ao momento e se desfaz com muita facilidade. E é óbvio que a igreja, os cristãos, por ser também seres sociais, serem cidadãos, estão envolvidos em todo esse avanço tecnológico e estão inseridos também na sociedade líquida. E dentro desses movimentos, essa era pós-moderna, as mídias digitais têm ocupado um espaço gigantesco em nossa vida diária e na vida comum da sociedade em geral. Mas as mídias sociais, e hoje eu não quero abordar o aspecto positivo delas, é claro que elas trouxeram inúmeros benefícios para a nossa sociedade, para nossas famílias, nossa cultura, mas eu quero alertar a igreja dos perigos. Estas, se não forem devidamente utilizadas, podem causar dano, e muito dano à fé cristã, às famílias cristãs, à nossa vida cristã. Por essa razão, eu escolhi falar sobre isso, para alertar você, abrir seus olhos e ensinar como fazer o uso correto das mídias sociais. Eu abri nesse texto de Paulo aos Coríntios, onde Paulo fala da liberdade cristã. E ele diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Muitas coisas em si não são pecado. Muitas coisas são lícitas, como praticar o esporte, como usar a tecnologia, o computador, a internet. Ela é algo lícito, não é pecado em si mesmo. Mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, não é um mal em si mesmo. Porém, mal utilizado, de lícito,
passa a não ser conveniente, entendeu? Por quê? Porque o mau uso dela pode nos dominar. Por exemplo, é lícito comer. Comer demais não convém. É lícito praticar o esporte todos os dias, substituindo o horário dos cultos e o momento devocional, não convém. Entendeu? É lícito usar a internet. Agora, se ela avança os limites daquilo que é saudável, não convém. Então, eu não me deixarei dominar por aquilo que é lícito, mas por aquilo que está sendo feito de forma exagerada. Logo então, não convém. Vamos ver então alguns aspectos aqui das mídias sociais. O perigo das mídias sociais. O perigo das mídias sociais. Vamos aprender um pouco o que são mídias sociais. O que é a rede social ou mídia social? Diferente dos meios de comunicação tradicionais, as mídias sociais constituem-se em canais de relacionamento na internet, nos quais existem diferentes possibilidades de interação e participação entre os usuários. A expressão mídias sociais é usada para uma aplicação da internet, cuja finalidade é conectar e interagir pessoas. Os que aderem a um site de relacionamentos podem conectar-se entre si, criam um perfil, adicionam amigos e conhecidos. Podem enviar mensagens, fazer depoimentos, trocar informações, fotos e vídeos, além de estabelecer vínculos. Isso é basicamente a rede social, né? Você se integrar em um mecanismo que faz com que você interaja com uma multidão de pessoas. A rede social moderna surgiu no início do século XXI e viabilizou aos usuários o encontro de amigos do passado e ampliação do círculo social. Com ela vieram as mídias sociais. É quase que sinônimos, redes e mídias sociais. Mas as mídias são as plataformas que utilizamos para nos comunicarmos, como Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter. Então essas são as mídias sociais. Mídia social são essas plataformas, Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter, que te liga à rede social. Através dessa plataforma, você entra em uma rede de comunicação e interage com pessoas. Por exemplo, a TV é uma mídia, só que a TV, ela interage de modo unilateral. Só a TV fala com você, você não responde ela. Agora, essas plataformas, Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter, essas mídias sociais, elas falam e você responde, você interage com elas. Então, essa é a definição de rede social, de mídia social. Então, se você tem um perfil no Facebook, você tem uma lista de 800 mil amigos no WhatsApp, você está fazendo parte de uma mídia social. Você está fazendo parte de uma rede social. Se você posta fotos todo dia no Instagram e essas fotos são comentadas, você responde os comentários, comenta no Instagram do outro, você faz parte de uma mídia, de uma rede social. Vamos ter uma ideia do crescimento, dos números da internet no mundo, para você ter uma ideia, a força das mídias sociais. 4 bilhões de pessoas acessam a internet no mundo. O mundo hoje conta com 7 bilhões e meio, 7 bilhões e 500 milhões de pessoas. Mais da metade acessam a internet no mundo, 4 bilhões. 5 bilhões e 600 milhões de celulares são utilizados em todo o mundo. 2 bilhões e 900 milhões de pessoas acessam a internet pelo celular. Então, dos 4 bilhões de pessoas que acessam a internet em todo o mundo, quase 3 bilhões acessam pelo celular. E o total de pessoas usando o celular no mundo é de 5 bilhões e 100 milhões de pessoas usando o celular. Veja o crescimento espantoso da internet e das mídias sociais. Em 1994, havia 3 mil sites na rede mundial. 3 mil sites. Só 3 mil sites na internet. Se você fosse procurar algum site na internet,
você procuraria e acharia 3 mil. Em 2014, o número foi para mais de 1 bilhão de sites. Um crescimento de, sabe que número que é isso aí? 33 milhões% em 20 anos. O número de sites aumentou 33 milhões% em 20 anos. Ou seja, em 94 tinha 3 mil sites disponíveis para você entrar. Em 2014 o número foi para 1 bilhão. Veja então a força da internet e das redes sociais, para que nós não venhamos ignorar os números evidentes aí à nossa frente. Vamos ver as mídias, as plataformas mais usadas no mundo. O Facebook tem 2 bilhões e 300 milhões de usuários, possui um perfil. 2 bilhões e 300 milhões de usuários possui o perfil equivalente a 1/4 da população mundial. O YouTube possui 1 bilhão e 900 milhões de usuários, quase 2 bilhões de usuários. O WhatsApp conta com 1 bilhão e 500 milhões de usuários. E o Instagram com 1 bilhão de usuários. Essas são as 4 mídias sociais mais famosas, mais populares, mais usadas em todo o mundo. Então é tudo na casa de bilhões. Tamanho é o alcance e o poder que a internet tem sobre o mundo hoje. O WhatsApp tem média de 25 milhões de novos usuários ativos por mês. Ou seja, o WhatsApp, a cada mês, 25 milhões de pessoas aderem a essa mídia. Entram ou baixam esse aplicativo. Então veja só, cada mês, 25 milhões. Isso no final do ano vai dar mais de 250 milhões. Quase 300 milhões de novos usuários a cada ano o WhatsApp consegue. Seus usuários, olha como é que é a movimentação do WhatsApp, você vê que o povo não tem o que fazer. Olha o que ocorre dentro do seio do WhatsApp. Seus usuários enviam 16 bilhões de mensagens e 500 milhões de imagens por dia. Então, por dia, o WhatsApp, os usuários fazem que o WhatsApp, dentro do WhatsApp, trafeguem 16 bilhões de mensagens entre receber e enviar. Trafegam por dia nesses 1,5 bilhão de usuários. E 500 milhões de imagens, fotos, né, que vai e vem. Então são bilhões e bilhões de informações que trafegam diariamente nessa mídia, chamada WhatsApp. O Brasil tem cerca de 126 milhões de usuários na internet. Dos nossos 200 milhões, praticamente aqui 126 milhões de brasileiros acessam a internet. Presta atenção nesse número. O Brasil, ele é primeiro lugar em tudo que não presta, né? Inclusive nisso. O Brasil é um dos países que mais ficam online. São, em média, 9 horas e 14 minutos todos os dias o brasileiro está conectado. O brasileiro está conectado quase metade de um dia na internet. 7 a cada 10 brasileiros usam a internet. E mais de 80% desses 126 milhões de brasileiros que estão conectados na internet, 80% usa a internet, acessa a internet e posteriormente as mídias sociais pelo celular. Então, aqui também aponta para a força do aparelho celular. Agora vamos entender qual é a razão do crescimento das mídias sociais. Por que elas crescem tanto? Por que é tão explosivo? Por que há tanto interesse das pessoas pela internet, pelas mídias sociais? Você já se perguntou por quê? E você viu no vídeo que métodos antigos, o tempo que demorava para se acessar, alcançar alguma coisa, e com o advento da internet, isso tudo foi suprimido, foi reduzido em um tempo
meteórico. Qual é a razão? Por que buscam tanto? Primeiro, a razão do crescimento das mídias sociais, a busca pela fama. A pessoa tem uma plataforma onde ela pode, uma plataforma ou uma mídia, um canal como o YouTube, que é como se ela tivesse um canal de TV particular. E ali ela pode promover ela própria. Ela pode promover seus dons, seus talentos, sua beleza. E ela faz isso com independência jamais vista e com um custo muito baixo. Então, cresce demais pela busca, em razão da busca pela fama. Muitas pessoas querem sair do anonimato, querem ser famosas, querem ser vistas, querem ser prestigiadas, querem ser aclamadas, querem ser aplaudidas, querem ser até adoradas. Por essa razão, as mídias sociais se tornaram esse sucesso. Um perfil no Facebook, um Instagram bem cuidado, um canal no YouTube, se ele é bem dirigido, ele pode promover uma pessoa, ele pode fazer um anônimo, um Zé Ninguém, se tornar uma personalidade. Talvez vocês caiam nesse laço também. Talvez vocês se envolvem nas mídias sociais no desejo de se tornarem também famosos, prestigiados, benquistos. O que mais? A necessidade de afeto e atenção. Essa também é uma das maiores. As pessoas querem afeto. Nós estamos vivendo numa geração das mais carentes de todos os tempos. Eu nunca vi um povo tão carente como o nosso povo, como a nossa geração. Carente de atenção, carente de elogio, carente de aplauso, carente de abraço, carente das confetes e serpentinas. As pessoas estão buscando as redes sociais à procura disso. Querem sentirem queridas, amadas. Querem que as pessoas cultuem seus talentos, que as pessoas valorizem os seus talentos. Por essa razão, você pode ver, principalmente nessas plataformas como o Facebook. Você vê, o Facebook é a maior expressão de carência possível. Tem pessoas que postam de 5 em 5 minutos, frases, fotos, vídeos. Qual é a intenção disso? Se nutrir do elogio que aquilo vai render. Carência. Carência de serem estimadas, queridas. Então, talvez você tenha uma plataforma dessa, com essa finalidade. Você quer ser amado, aplaudido, elogiado, quer ser bem visto, ou quer ser estimado. Por essa razão fica o tempo todo. Aí você se nutre das mensagens, nutre dos elogios, nutre das carinhas que eles colocam. E aquilo vai sustentando de alguma forma o ego. Vai de alguma forma dando paz, vai mexendo na endorfina, na adrenalina e vai te sustentando. Muitas pessoas estão atrás da internet por causa de afeto e atenção. Que mais? A terceira causa, que é a razão do crescimento explosivo das mídias sociais. Curiosidade sobre a vida alheia. Eu acho que o pecado de Adão afetou uma área interessante do homem. O homem é xereta, fofoqueiro, enxerido. E as mídias sociais são uma maneira muito barata, fácil, rápida, de você intrometer na vida dos outros. Você quer saber quem separou de quem casou com quem foi processado, quem teve uma foto indevida que viralizou, deixa eu saber. As pessoas entram no perfil do outro para saber da vida do outro, no canal do outro para saber da vida do outro. Então, curiosidade sobre a vida alheia, artistas, cantores, atletas, pessoas influentes. Então, como o ser humano é curioso por excelência, por natureza, a mídia social é uma maneira muito rápida e fácil de você vasculhar a vida das pessoas. Os irmãos mesmo, alguns aqui vivem mandando coisa com conotação de fofoca. Você viu, pastor? Você viu, pastor? Vê isso aqui, pastor. E vê isso aqui, pastor. Eu não vejo, eu não quero ver, eu não estou interessado em ver. Que mais que fez
as mídias sociais crescerem? Avanço tecnológico, claro, uma das razões para elas terem crescido, as facilidades que elas promovem. Você pode coordenar uma empresa do celular. Você paga contas através do celular. Você faz transferências bancárias, responde e-mails. Tem gente que abre o portão da garagem de casa de outra cidade pelo celular. Pim! Tô lá em Maceió, portão da minha casa, tem alguém lá que quer entrar. Espera aí que eu vou apertar no meu celular, aciona o portão e o portão abre. Ou alarme, ou qualquer outra coisa. Então, essas são, pelo menos, as 4, creio eu, fundamentais razões por que as mídias sociais cresceram e crescem tanto. Busca pela fama, necessidade de afeto e atenção, curiosidade sobre a vida alheia, né, uma palavra para substituir fofoca, e avanço tecnológico, as facilidades. Agora, entretanto, não obstante, vamos para os problemas, ok? Você viu o que são capazes as mídias sociais? Elas vieram para ficar e vieram para exercer enorme, estupendo domínio e poder. Entretanto, elas trazem consigo muitos males, principalmente para aqueles que não sabem utilizá-las. Quais males o mau uso das mídias sociais podem trazer? É nisso que consiste a minha mensagem, a minha palestra. Vamos saber o que todo este avanço, toda essa tecnologia, essa explosão em massa pode trazer de malefícios para nós. Vamos lá. Primeiro, doenças. As mídias sociais podem adoecer você. Você sabia disso? Quantas horas por dia você passa navegando na internet? Existem pessoas que ficam mais de 8 horas diárias. Às vezes ficam madrugadas inteiras conectadas para não perder nenhuma novidade que acontece na rede. Isso pode gerar sérios problemas, tanto psicológicos quanto físicos. Vejamos alguns deles. As doenças. Tendinite. O uso excessivo da internet, do teclado, tanto do celular como dos tablets e computadores, pode causar uma doença que se chama tendinite. O que é? É uma inflamação nos tendões, causada pela LER, lesão por esforço repetitivo, digitação. Ela ocorre nas mãos, ou nos cotovelos, ou nos ombros. Já viu? A pessoa fica digitando tanto, começa a ter tendinite. Inflamação no tendão do cotovelo, nos dedos, ou nos ombros. Ou sentada, a pessoa fica tão fissurada, passa tanto tempo despachando mensagem, seja no tablet, no celular ou no computador, que ela começa a lesionar os tendões dos dedos, ombros ou cotovelos, de tanto tempo que passa digitando. Qual outra doença? Má circulação. Por passar muito tempo sentados, os vasos e veias das pernas e quadris são pressionados, causando a má circulação. Você sente formigamento, e aí vai uma série de complicações na sua circulação. Por quê? Porque há pessoas que já trabalham com isso, passam horas sentadas na frente do computador, e outras que, por conta da dependência, também passam horas. Essas não são tanto nos dispositivos móveis, são sentadas na frente de um PC, de um computador. O que mais? Obesidade e atrofia muscular, causada pelo ócio e falta de exercício. Geralmente, o dependente das mídias sociais, da internet, ele não se exercita, ele é aquele nerd, né? Ele fica na frente do computador 8 horas, cheio de hambúrgueres e guaranás e Coca-Colas. O máximo que ele anda é da geladeira para o computador. Aí causa o quê? Atrofia, só não tem qualidade muscular nenhuma, e, é claro, a obesidade. Essas pessoas tendem a aumentar o peso. Por quê? Ficam muito tempo inertes, estagnadas, na frente do computador. Então, algumas doenças que o mau uso da internet pode causar. O que mais? Olha essa que legal. Dá uma olhada na imagem.
cara está viciado em Facebook, está tomando uma dose, olha lá. Heroína? Alexandre, cadê o Alexandre? Que heroína? Ali, ó. Ali o que vicia. Se você colocar isso aí e heroína para o rato vai ali, ó. Veja só, a outra doença, vício ou dependência virtual. Nós temos a figura de uma seringa com o conteúdo o quê? De Facebook, uma mídia social. Tipificando o quê? O vício de uma droga injetável. A internet, as mídias sociais podem viciar, irmãos. Você que está aqui ou que está me ouvindo pode ser um viciado em internet, um viciado em celular, um viciado em mídias sociais, WhatsApp, Facebook. Veja só, o vício e a dependência virtual são pessoas que, depois de tanto tempo conectadas, não conseguem mais imaginar a vida além da virtual, até mesmo quando estão offline, desconectadas. Olha o que a revista Isto É, o artigo que ela publicou, foi extraída essa frase aqui: o computador é como a cocaína, disse a Isto É. O abuso leva à compulsão e à dependência. Tem pessoas que são dependentes da internet, viciadas na internet. Existem hoje clínicas para dependentes de internet. Estima-se que 10% das pessoas que usam internet no Brasil são viciadas na internet. Tem problemas com vício na internet. 10% dos usuários são viciados. O computador é como a cocaína. O abuso leva à compulsão e leva à dependência. Cuidado, talvez você seja um dependente. Que mais? Outra doença, nomofobia. A palavra fobia quer dizer medo. Nomo vem de mobile, ou seja, medo de ficar sem o mobile, ou celular. Medo de ficar sem o celular, nomofobia, medo de ficar sem o celular. A pessoa fica apavorada. Existem pessoas que, ao serem assaltadas no trânsito, dizem para o bandido: leva o meu carro, mas não leva o meu celular. Há pessoas que estão viajando, saindo de viagem, e estão na estrada, e no caminho lembram que esqueceram o celular, entram em parafuso, ficam apavoradas, e perdem, comprometem a viagem, voltam para pegar o celular. É uma doença, chama nomofobia, medo de ficar sem o aparelho. Síndrome do toque fantasma, duvido que alguém aqui já não teve. Pensar que o telefone está vibrando ou tocando no seu bolso, mesmo quando ele não está lá. Síndrome do toque fantasma, ó, o telefone está vibrando, mas não está no bolso, está tocando. Por quê? O cérebro se acostumou tanto com aquele impulso, é uma espécie de cão de Pavlov, acostumou tanto com aquele impulso, que ele começa de tempo em tempo, ele começa a passar esse sinal para você, que o celular está tocando, vibrando. O celular está lá na sua mãe, e você está pensando que está vibrando no seu bolso. Depressão do Facebook. Esse aqui é só um nome para dizer que o uso demasiado da internet leva à depressão. Leva à depressão. Pessoa que fica tempo demais conectada, o estresse, as oscilações químicas dela levam ela à depressão. Você pode ver, pessoas viciadas demais em videogame, em internet, em jogos, em mídias sociais, elas têm uma inclinação à depressão. Cibercondria ou hipocondria digital, o que é isso? É acreditar que você tem doenças sobre as quais leu online. A pessoa lê sobre a dengue, estou com dengue. É verdade. As pessoas estudam, veem a notícia, eu estou com essa doença, olha lá, eu estou com o mesmo sintoma. Eu acho que não é essa não, você até é doido mesmo. Então a cibercondria ou hipocondria digital é acreditar que você tem doenças sobre as quais leu online. E tem pessoas que são assim. Veja, ela está tão integrada na rede, tão integrada na web, que ela passa, ao consultar essas coisas, a achar que ela possui os mesmos sintomas dos quais ela está estudando. Então veja os malefícios do uso indevido da internet. Que mais? Então, primeiro, as doenças. Segundo, o perigo da superexposição.
essa parte particularmente eu creio que é a que mais vai falar com vocês e que eu quero alertar. Presta atenção, olhe para cá. Não é mais novidade que a cada dia que passa aumenta a superexposição nas redes sociais. As timelines estão repletas de status, fotos, vídeos, comentários e desabafos. E sobre tudo o que acontece em sua vida pessoal, familiar, social, amorosa, profissional, qualquer outra que tiver. Aqui está o grande perigo que a maioria de vocês fazem, a superexposição. Antigamente, o que se usava? Um diário. Você anotava tudo que passava no dia, mas era entre você e o diário. Nem sua mãe, seu pai, ou até a esposa ou o marido, tinha acesso ao diário. Ele era extremamente fechado, íntimo. Hoje não. Vocês publicam toda a vida de vocês. Onde vocês vão, o endereço de vocês, os gostos, as preferências, as viagens. Você se esquece que ao expor uma foto sua, um comentário, um artigo, um aniversário, dezenas, milhares, dezenas, centenas, milhares e até milhões de pessoas estão tendo acesso a tudo que você é, tudo que você faz, onde você vai, o que você come. Tem dados pessoais seus. Por quê? Por causa da necessidade de afeto ou de fama, e ter que postar algo para mostrar quem você é, suas qualidades, você está se expondo ao perigo. Veja só, vamos entrar mais. Cuidado, você pode estar em perigo. De novo. Então tá ali, né? O perigo da superexposição. Cuidado, você pode estar em perigo. Vamos lá. Perigo das mídias sociais, né? O perigo das mídias sociais, o perigo da superexposição, perigo de sequestro. O cara sabe seu endereço, onde você trabalha, qual é o seu carro, onde seu filho estuda. Ele pode sequestrar vocês, pode escolher que ele sequestra. O boboca do pai, que põe tudo, da mãe e dos filhos, sabe tudo deles. Pode pegar ela na porta da escola, porque está postado lá que ela vai sair mais cedo. Ele passa lá que ele sabe até o dia que vai sair mais cedo. Pode sequestrar você. Sabe quando você faz suas reuniões, seus aniversários, suas comemorações, seus cultos, conhece toda a sua agenda, porque ela está toda exposta. Você, sua mulher, seus filhos, podem ser vítimas de um sequestro. Que mais? De estupro. Fica postando fotos sensuais, fotos, você pode ser vítima você pode atrair atenção, o estímulo sexual de um maníaco, que vê você, gosta dos seus traços, das suas formas, das suas curvas, e acompanha você, e ora posta de praia, ora posta de fazenda, e ora posta no quarto, e ora posta, você pode incitar alguém ao estupro. Existem, no Brasil, 5 mulheres são estupradas por hora. 5 são estupradas por hora. O que atrai o estuprador? A propaganda. O marketing. A mulher fica se expondo. Perigo da superexposição. Você pode ser vítima de um estupro. Pelo amor de Deus, gente. Assalto. As pessoas têm dados da sua condição financeira, como ali, fatura de cartão, empresa onde trabalha, dia que recebe, como ele movimenta as coisas. Você pode ser vítima de um assalto, tanto sendo hackeado, ser assaltado pela própria internet, entrar nesses sites, ou entrar nessas fraudes, onde as pessoas enganam, vendem produto, ou passam, fazem propostas de enriquecimento. Isso é roubado. Quanto fisicamente. O cara te encontra no dia que você receber a sua aposentadoria, o seu ordenado, no dia que você for fazer um tráfico de uma mercadoria, te intercepta no caminho, porque está tudo publicado. Agora essa aqui eu não vou perdoar não. Segura, Jeová. Como é que você fica publicando coisa do seu filho toda hora?
Sabe o que atrai o pedófilo? A exposição da criança. Essas mães ficam postando foto dos filhos. Aniversário do filho, filho na piscina, filho na natação, filho no balé, filho em casa, e posta, e põe, atrai a atenção do pedófilo. Ele começa a seguir sua filha. Começa a seguir suas redes, mas interessado na sua filha. Aí sabe onde ela estuda. Isso é tão sério que o cara se matricula para ser professor de onde sua filha estuda, natação, balé, espanhol, karatê, só para que ele tenha acesso a ela como professor e abuse dela. Agora, onde nasceu isso? Ele sabe onde ela estuda, ele sabe onde ela nada, ele sabe onde ela dança, ele sabe onde ela faz inglês, ele sabe tudo. Porque a trouxa da mãe fica expondo a filha desse jeito, ou o filho, o inocente. Olha aí, gente, pode ser um filho seu. Coisa mais estúpida isso. Deixe seus filhos em paz. Deixa eles decidir por eles. O dia que eles tiverem decisão, condição de decidir, eles postem as coisas que eles quiserem. Deixa as crianças em paz. Fica postando os meninos nadando, os meninos na piscina, os meninos de biquíni, os meninos na praia. Vai atrair o pedófilo. Vai seguir vocês pela rede social. As crianças começam a ser objeto do prazer de vocês. Você começa a abusar dos próprios filhos. Deixa os filhos quietos. Isso é muito sério. É comum para os pais de todo o Brasil registrarem cada momento da infância das suas crianças. Fotos, vídeos. E logo depois postarem em suas mídias sociais. Outro cenário comum é a própria criança, Jesus. Ou adolescente com um perfil próprio. Criança tem Facebook, criança tem Instagram. Postando tudo, a cada segundo, para milhares de pessoas verem. Entretanto, expor uma criança dessa maneira, além de atrair pedófilos, pode causar um constrangimento no futuro para o próprio filho. Como é que você permite uma criança ter uma plataforma, uma mídia social, gente? Isso é um absurdo, igreja. Não sejais como meninos inconstantes, Paulo diz. Vamos ser maliciosos, gente. Você pode ser vítima de um sequestro, de um estupro, de um assalto, e os seus filhos da pedofilia. Por causa do mau uso. Você viu a reportagem? O homem estava gelando, o homem ficou branco. O cara sabia tudo da vida dele, porque de 20 em 20 segundos o cara posta tudo, e vocês também fazem isso, por causa desse hedonismo, dessa carência, dessa baixa autoestima, desse complexo de ser amado, pro inferno com isso, gente. Somos crentes, somos filhos de Deus, não temos tempo para isso não. Nossa carência é suprida em Cristo, só nele. Tem aquelas mães que vai postando o passo do filho. O que o filho fez? Acordou à tarde, à noite, aí posta o filho dormindo. Posta a rotina inteira do filho. Quem está vendo isso? Olha aí, gente. O que essa criança tem a ver, meu Deus do céu? Inocente, pura. Não faz isso com seus filhos, não. Tira seus filhos desse lixo. Efeito nas crianças. Vamos ver. Dá uma olhada nisso aqui. Os últimos resultados feitos por pesquisas mostram que na faixa etária entre 3 a 5 anos, 3 a 5, 66% das crianças conseguem operar jogos de computador. 47% delas sabem usar um smartphone, que é um celular com acesso à internet. Em contrapartida, somente 14% são capazes de amarrar os cadarços, e só 23% sabem nadar. Está tendo progresso aí ou não? O que você acha? Olha isso aí, gente. De 3 a 5 anos. Você que está aqui com 3 e 5 anos, o que você fazia? Jogava bola, pique-esconde, estudava, virava gente. Agora as crianças de hoje.
66% operam jogos de computador, 47% delas usam smartphone com 3 a 5 anos. Mas 14% não sabe amarrar o cadarço. 23% não sabe nadar. O que mais? Efeito nas crianças. Crianças que passam muito tempo na internet, seja pelo computador, seja pelo celular, estão desenvolvendo problemas de saúde mental. Atraso, esquizofrenia, demência. Porque os pais submetem os filhos a isso. Nem nós estamos preparados para tamanha tecnologia, tamanha informação. Nós somos prejudicados, quanto mais crianças de 3 a 5 anos. Que o cérebro está em tenra idade, está em informação, não tem condição de absorver isso, gente. Olha só, ao passarem mais de 4 horas conectadas diariamente, correm riscos que vão desde problemas sociais, passando por depressão, ansiedade e baixa autoestima. Além de problemas mentais, tem todos esses outros problemas sociais e emocionais. Perigo que as mídias sociais estão causando nas crianças. Ou melhor, os males que as mídias sociais estão causando nas crianças. Olha só esses números aí. Dá uma olhada nisso aí. Crianças entre 6 e 9 anos. Olha só, esses dados para crianças de 6 a 9 anos no tocante à internet. 62% participam do mundo digital. Exemplos, Clube do Pinguim, etc. Estão envolvidos em algum clube digital. 54% de crianças entre 6 e 9 anos estão no Facebook. Ou seja, tem um perfil, mesmo que a idade mínima seja de 13 anos. 15% das crianças de 6 a 9 anos se comunicam por meio de mensagens, WhatsApp. 21% das crianças já usam e-mail. Agora vamos abaixar para ver a tragédia. Crianças de 3 a 5 anos. 76% já sabe ligar um computador ou um tablet. 73% de 3 a 5 anos já jogam jogos online. 42% sabem abrir um navegador. 42% sabem usar um smartphone, não é um celular. Alô, quem é que está falando? O smartphone é as operações que o celular fornece, o computador do celular. 43% consegue escrever o próprio nome e 31% sabe o endereço de casa. Olha isso aí. Olha a força que está entrando dentro da nossa casa. Quem sabe os seus filhos não estão dentro desses números aí. Olha isso aí. Olha a força desse negócio aí. Nem o de 6 a 9, de 3 a 5, tinha que estar envolvido com isso aí. Isso aqui é para outra geração. Essas crianças de 6 a 9, de 3 a 5, tinham que estar brincando. Tinham que estar se recreando. Tinham que estar sendo doutrinadas pelos pais. Está tudo entupido nesse mundo de lixo. Que é só lixo. A internet, apesar dos seus efeitos positivos, vive de lixo. Que mais? Então nós vimos os perigos nas mídias sociais, as doenças, a superexposição, o efeito na vida das crianças e agora o tempo desperdiçado. Olha isso. Pesquisas apontam que 1 em cada 5 profissionais perde até 15 minutos a cada hora no celular durante o horário de trabalho. 25% do dia no trabalho é desperdiçado por causa da internet. Isso resulta em um desperdício de 2 horas por dia, considerando uma jornada de trabalho de 8 horas por dia. Irmãos, um funcionário comum hoje, na sua jornada de trabalho de 8 horas, ele desperdiça 2 horas no celular ou nas mídias sociais. É um desperdício de 25% do tempo. Ou seja, está havendo um regresso nas empresas.
Os funcionários estão deixando de produzir, os alunos estão deixando de aprender, em razão das mídias sociais. Há um desperdício enorme do tempo. De cada hora se usa 15 minutos a internet, seja no móvel ou no fixo. Totalizando num turno de 8 horas, é o equivalente a 2 horas desperdiçadas. O que um chinês não faz em 2 horas de trabalho? Olha que loucura. Escuta isso aqui. O Brasil está entre os 3 países do mundo no qual a população passa em média mais de 9 horas do dia navegando na internet. O Brasil é um dos únicos países onde o tempo diário gasto nas redes sociais supera 3 horas e meia. Ou seja, das 9 horas que ele está online, 3 horas e meia é com as mídias sociais. O brasileiro está bem acima da média mundial. Olha só, a taxa de penetração do uso da internet na população brasileira é de 66%, enquanto a média mundial é 53%. O Brasil usa a internet acima da média mundial. E você é brasileiro, somos brasileiros. Então olha o desperdício do tempo, 9 horas conectados, 3 horas e meia com mídias sociais, 66% de penetração a internet tem. Quanto tempo gasto à toa, gente? O que a palavra de Deus diz? Vede como prudentemente andeis, não como a nécios, sim como a sábios, remindo os tempos, porque os dias são maus. Salmo 90, ensina a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio, ensina a usar o tempo. Tempo desperdiçado. Agora vamos para consequências gerais e nós terminamos. Presta atenção aqui. Nós vamos ver as consequências gerais dos perigos das mídias sociais. Eu vou ter aqui 15 minutos e eu acabo. Vou falar bem por cima. Mas você vai ver o que está ocorrendo nessa geração chamada geração líquida, sociedade líquida, pós-moderna líquida. Geração chamada Y, e alguns até chamam geração Z, que é a geração virtual, geração afundada nas mídias sociais. Olha o que essa geração Y está produzindo, olha o que essa sociedade líquida está produzindo, e um dos grandes responsáveis são as mídias sociais. Presta atenção. Consequências gerais. Primeiros, tem atividades noturnas. Por causa das mídias sociais, as pessoas estão trocando o dia, a noite, o dia pela noite. Começam a ter atividades noturnas. Só não dorme. Começa a navegar, interagir, sala de bate-papo, fazer pesquisa. Elas começaram a trocar o dia pela noite. Passam a ter atividades noturnas, coisa que era impensável 20, 30 anos atrás. Que mais? Consequências gerais do mau uso das mídias sociais. Dupla identidade. É uma pessoa atrás do PC, atrás do computador, online, teclando nas mídias sociais, mas é outra na vida real. Ela manifesta no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no YouTube, aquilo que ela não é, aquilo que ela gostaria de ser, uma falsa felicidade, uma falsa beleza, uma falsa alegria. Ela começa a ter uma dupla identidade. Nós estamos vivendo com pessoas assim. Nossa sociedade é uma sociedade de dupla identidade. Terceiro, tem necessidade de estar conectados o tempo todo. Volta lá para o vício. Tem necessidade de estar o tempo todo conectado. Tem uma ansiedade, um desejo. Não consegue estar fora da rede mundial nem por um minuto. 4, trocar o conhecimento pela informação. Não temos pessoas inteligentes hoje. Temos pessoas bem informadas. Não temos pessoas sábias, que possuem conhecimento. Conhecimento vem de estudo, de pesquisa. Não. O que elas têm hoje é informação. Tanto é que há um dos filósofos aí brasileiros que diz: a internet deu voz aos estúpidos.
Porque ele reúne um bocado de informação e ele cresce em cima de informação. Mas informação não é o mesmo que formação, que conhecimento. 5, não tem capacidade de opinião própria. Claro, se não tem informação, não tem opinião própria. São abstratos, são líquidos, são volúveis. Não são pessoas convictas, precisas, objetivas. Por quê? Porque o conhecimento dela, a formação dela se baseou em informações e não em conhecimento. Que mais? Geração instantânea. Quanto tempo demora uma mensagem do WhatsApp para chegar na outra? Milésimos, centésimos, segundos. Para baixar um vídeo, o download. Ela transfere isso para a vida pessoal. É uma geração instantânea. E elas são impacientes com coisas extensas. Não conseguem mais ler livros. Não consegue ver vídeos com mais de 10 minutos, não consegue prestar atenção em aulas longas, e nem em reuniões. O culto, se a pregação for igual a do Renan ontem, se a pregação passar de 1 hora, o irmão rasga as vestes, começa a olhar no relógio. Teve uma vez que vieram me assistir aqui, a moça tirou o relógio e fez assim, ó. Irmãos, mas presta atenção, o imediatismo da internet, que a internet é VaptVult, é Microfax, é milésimo, centésimo de segundo, está produzindo uma geração instantânea, que quer tudo rápido, tudo na hora, tudo fast food, tudo imediato, uma geração imediatista, logo é uma geração impaciente, não consegue. Você quer vender livro, publica um livro de 8 páginas, vai vender que é uma beleza. Não aguenta ler livro. Já viu quando as pessoas compram o livro hoje? Não é mais pelo tema, é pela grossura do livro. Se for muito grosso, não leva. Impaciente. Livros, vídeos extensos, aulas e reuniões. Não tem paciência. A geração líquida está produzindo pessoas assim. Que mais? Relacionamentos líquidos. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é pecado grave a igreja cometer. O relacionamento da internet, como é que é? Você adiciona no seu contato 10 novos contatos no seu celular. Me adiciona 10. No Facebook, 500. No Instagram, 2000. De repente você apaga. Você começa a trocar mensagens, ideias. Da mesma maneira que foi fácil inseri-lo, é fácil deletá-lo. Vai criando o quê? Relacionamentos líquidos, ou seja, superficiais. As pessoas não conseguem mais ter laços, vínculos, amizades duradouras, profundas. Não possuem vínculos sólidos, relacionamentos superficiais e desfazem relações por nada. Esse negócio de amigo do peito, ninguém tem mais um amigo do peito. Amigo da infância, o amigo da escola, pessoa que você nutre amizade décadas. Essa geração líquida não conhece isso. São relacionamentos líquidos, superficiais, que se desfazem com muita facilidade. A causa disso? Está fundado nas mídias sociais. 8º, relacionamentos virtuais e não presenciais. A pessoa está trocando o abraço, o café, o passeio, a comunhão, o choro, pelo teclado. As pessoas estão a porcentagem de amizades e relacionamentos presenciais está caindo e está dando lugar a relacionamentos virtuais. Irmão, uma conversa boa não é no WhatsApp, não, no Facebook, é olho no olho, é vendo a lágrima, o choro, o calor, o perfume. Mas está acontecendo isso aqui. As pessoas do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, que tem milhares de amigos, olha o paradoxo. São as mais solitárias, são as mais sem amigos. Elas têm amigos virtuais. Elas não se relacionam com essas pessoas. Está causando isso na gente. 9, incapacidade de fazer escolhas. De se defender, de amadurecer. O acesso abusivo na internet está
está causando a dificuldade do desenvolvimento do indivíduo. O camarada tem 30 anos, ele não se desenvolve, porque ele é um ser virtual, ele não tem condição de fazer escolhas, ele não sabe fazer escolhas, ele não foi preparado para a vida, ele não consegue se defender e ele não amadurece. A internet, o vício, o tempo gasto demais, faz com que o indivíduo não se desenvolva. Pode ver os jovens de hoje, principalmente a geração que eles falam que é geração Y. Ela é de 95 os dias atuais. Quem nasceu em 95 aí? De 95 para frente, levanta a mão. 95, 96, 97. Ali você, ó. A geração Y não se desenvolve, ela é produto de fantasia, de abstração, ela é produto de virtualismo, não tem solidez, não tem na vida dela, então ela não consegue fazer escolha, ela não sabe nada da vida, ela não sabe se defender, ela não amadurece e ela tem dificuldade do seu desenvolvimento. 10, que é tudo em cadeia ali. Incapacidade de pensar, dificuldade de solucionar problemas simples, ela não consegue processar, ela não consegue solucionar problemas simples. Razão? Vida virtual, ela não tem experiências de vida, ela só tem acúmulo de informações inúteis. A pessoa não consegue resolver problemas simples, por quê? Os problemas a gente vai resolvendo com a experiência adquirida, com a vida vivida. Uma pessoa que fica enfurnada na internet só possui acúmulo de informações inúteis. Ela não tem experiência de vida. Pega um rapaz de 18, 20 anos hoje, com um de 18, 16, 20 anos, 30, 40 anos atrás. A diferença é abissal, é enorme. Incapacidade de pensar. Mas qual que é a causa? Mídias sociais. 11. Improdutividade. Não se produz nada para a sociedade, nem para o reino de Deus, e nem para si próprio. Uma pessoa enfurnada na internet, ela está parasitando a sociedade, ela não produz nada de expressivo para ninguém, ela não produz para o reino, ela nunca vai ganhar um prêmio Nobel, nunca vai ganhar uma condecoração, ela nunca vai galgar nada. Improdutividade, seguido dela, a causa também da improdutividade, preguiça, perda da vontade de executar tarefas. A pessoa fica tanto tempo envolvida no mundo virtual, sentada, digitando, que ela fica preguiçosa e ela não tem ânimo, disposição para executar tarefa nenhuma. Preguiça, maleita, não consegue fazer nada. Eu não vejo as meninadas de hoje, os meninos? Não viu as avós, as mães de uma idade? Tem que fazer tudo ainda. Antigamente a menina de 12, 11, 13 já ajudava em casa, os meninos. Mas a preguiça é tanta, a inércia é tanta, que eles não conseguem fazer nada. O que mais? 13. Pobreza de vocabulário, redução do idioma. Não precisa nem te dizer de onde que vem isso. É só pegar o celular dos teus filhos e ver o que ele irrita. Também TB. Tudo é um reducionismo do idioma. Aí começa a ter o quê? Uma pobreza de vocabulário. Não digitam frases completas, coerentes, compreensíveis. Começa tudo ser reduzido e tem a linguagem da internet, a gíria da internet. Nós vamos perder o nosso idioma desse jeito, ele vai sumir. Você vai ser VC, tudo vai ser TD, também TB. Pobreza de vocabulário, redução do idioma, resultado, analfabetismo funcional. O que é analfabetismo funcional? Sabe ler e escrever, mas não sabe interpretar texto, não sabe formular frase, não sabe compreender nada. Se botar para ler um livro daqueles dos puritanos, não consegue compreender. É um analfabeto funcional, conhece só o básico do idioma, mas não tem capacidade de interpretar com profundidade frases, construir frases, nem ler textos. E último, dificuldade de concentração. A pessoa vai ler a Bíblia, passa 40 segundos, aí vê o celular. A pessoa está orando, de repente, plim!
Ela não consegue se concentrar. Distraída, dispersão, distração, por conta de consultar o celular e por conta de estar envolvido na rede. Quem que fica 1 hora sem receber um telefonema, uma mensagem, um e-mail, ou um aviso na rede social? Ninguém. Então ela fica todo tempo dispersa. Será que me chamaram? Será que colocaram comigo? Será que mandaram mensagem? Será que falaram? Então, dificuldade de concentração. As pessoas não apreciam mais o silêncio, a solidão, não apreciam mais a meditação. E elas não estão no culto, o celular está vibrando num culto, na sala de aula está trocando mensagem, na oração está trocando mensagem, no diálogo com os filhos ele está lá puxando papai, 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 e o cara está ali. Na mesa ele está teclando e não concentra em nada. Aí a mulher fala 40 minutos, entendeu? O que você falou mesmo? Dificuldade de concentração. Décimo quinto, agora que é o último. Ansiedade e insônia. Não deixa o cérebro descansar. Isso causa ansiedade, insônia, depressão. O celular fica no criado mudo e o cara está ali meia-noite, 1 hora, e começa a dar ansiedade, porque ele fica na expectativa de uma atualização, de uma mensagem, e aí ele vai produzir insônia também. Olha lá, estudos feitos através de análise de 5.242 canadenses revelaram que o uso de ferramentas como Facebook, Snapchat e WhatsApp tem a capacidade de prejudicar a qualidade do nosso sono. As luzes celulares, computadores e tablets interferem em nossa produção de melatonina, que é o hormônio do sono. A privação do sono nos afeta de diversas maneiras, tanto em termos de humor, atenção, funcionamento metabólico e, claro, em relação às doenças mentais também. Olha aí a porcaria que esse negócio é. Atrapalha até o sono da gente. Irmãos, o louvor pode subir. Eu termino dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vamos tirar isso aqui, os músicos já podem tirar, quem puder. Pode acender aqui na frente. Pode acender até o refletor aí se der, viu? Todas as coisas são lícitas? São. A tecnologia é uma bênção. Podemos alcançar pessoas de todas as partes do mundo, pregando o evangelho, mandando versículos, bíblias online, pregações, baixando e-books, livros, textos. É lícito. Agora, o mau uso não convém. Pode causar tudo isso em nós. Aliás, está causando. Você quer saber o que tudo que eu disse mais prejudica? A área que mais prejudica tudo que eu falei? Sem sombra de dúvida, a nossa vida devocional. Ela é esmagada, ela é trucidada, ela é suprimida. Como é que a gente consegue desfrutar da leitura da Bíblia, da oração, de um culto, da comunhão com os santos, da meditação? Não tem jeito. Tinha tantas outras coisas para mencionar. Por exemplo, uma pessoa que fica tanto tempo na internet, dificilmente ela não tem acesso à pornografia. São N sites e conteúdos e links e material que vai passando e às vezes sem querer ela vai ser conduzida a material pornográfico. A nossa relação com Deus está sendo comprometida. John Piper disse, no dia do julgamento, o Facebook, as mídias sociais, serão a testemunha que nós não oramos, não foi por falta de tempo. Que nós deixamos de orar, e não foi por falta de tempo. Qual o conselho que o Senhor dá para nós? 2. Primeiro, não se deixe dominar por isso. Daquilo do que alguém é vencido, do tal se torna escravo. Domine você. Deus te deu um fruto do salvo, do convertido,
do que possui o Espírito Santo, que chama domínio próprio, a capacidade de dominar suas pulsões, seus desejos, seus vícios. Domine o uso das mídias sociais. Exerça domínio, coloque equilíbrio, limitações sobre isso. Segundo, pastor, eu não consigo. Não consegue? Se desfaça disso, delete isso, bloqueie isso, mude isso radicalmente, porque Jesus foi enfático. Se teu olho, a tua mão faz pecar, corta ela, aniquila. É dessa maneira que funciona. Muitas dessas coisas não têm utilidade nenhuma, não há necessidade alguma de nós estamos envolvidos dessa maneira, com essa profundidade. Irmãos, uma das causas de estarmos doentes mentalmente, doentes emocionalmente, doentes fisicamente e doentes espiritualmente é o mau uso da internet, das mídias sociais. O príncipe das trevas está injetando nas mídias sociais a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Estão todas ali. Nós temos que aprender a vigiar. 2 conselhos: exerça domínio ou aniquile isso da sua vida. Não vai te fazer falta praticamente nenhum. Eu asseguro você. Amém? Vamos fechar os olhos e vamos orar.